E aí, pessoas, por que a nudez deve ser reservada para o amor e não exposto de qualquer maneira? Uma resposta rápida e prática é que revelar a nudez do corpo sem amor e sem compromisso, sem engajamento mútuo, sem responsabilidade, objetiza, reduz o outro, além também de constranger as pessoas. Mas tem gente que nem vergonha tem de ficar pelado. E aí, para essas pessoas aí, como é que é? Será que não ter vergonha de mostrar o corpo não seria, sei lá, uma evolução, já que eu estou mostrando a minha verdade, a verdade mais íntima? Não seria um sinal de total liberdade? Mas antes de responder essa pergunta e outras, muito obrigado por tua inscrição, por tua curtida. Isso é muito importante para esse canal, para a nossa missão aqui no Pessoas, Sexo e Deus. Não esqueça também de comentar o que você achou desse conteúdo, de mandar perguntas, enfim, propostas, né, de outros conteúdos, compartilhar esse conteúdo aqui, conferir os outros vídeos do canal também. No tempo atual que vivemos, nos nossos dias, o nosso corpo, esse corpo aí que Deus te deu, ou ele é supervalorizado como lugar onde eu me afirmo, onde eu procuro mostrar meu valor através da estética, o lugar onde eu tenho prazer, né, onde eu proporciono prazeres, ou ele é super desvalorizado, como no caso da teoria do gênero, né, que não se importa mais com o corpo que se tem para se identificar, né, não toma em consideração o corpo para poder entender quem se é, né, ou ele é super valorizado de um lado, ou ele é super desvalorizado também. Ou também ele é uma coisa que pode ser adaptada, transformada a partir dos meus sentimentos, a partir do que eu entendo que ele deva ser, mas dificilmente ele é acolhido como um tal, né, dentro dessas ideologias correntes no nosso tempo. Então, assim, diante dessa supervalorização do corpo por sua estética, ele acaba virando um meio de marketing pelo sensualismo, para vender tudo, para vender qualquer coisa. E também existe a venda nua e crua do corpo através da pornografia ou através da linguagem pornográfica também, né? Dessa pornografia soft, né? Mais leve, que está presente um pouco em tudo aquilo que nós assistimos aí, né? E aí vemos pessoas que defendem o uso do corpo de forma livre, né? A exposição do corpo pela nudez, sempre usam o argumento da cultura ou o argumento da arte ou esse argumento da liberdade, né? De se mostrar como quisermos. Antes de entrar nesses pontos, eu queria falar de duas experiências fundamentais, originais para você. Mesmo que você não seja cristão ou católico, se permita ouvir esse ponto que a teologia do corpo nos apresenta. E quais seriam essas experiências, né? São experiências da nudez e da vergonha original presentes ali no livro do Gênesis. São João Paulo II nos ensina que o homem foi dado à mulher e a mulher foi dada ao homem. E simplesmente olhando o corpo que nos foi dado, nós entendemos isso, entendemos que somos feitos para o outro, somos um dom para o outro. A linguagem do nosso corpo, que é essa linguagem esponsal, essa linguagem feita para amar e para ser amado. Por isso, o primeiro homem, a primeira mulher, estavam nus, mas isso não os incomodava. O olhar do outro sobre eles não era um olhar que deseja para possuir, para julgar, para modelar o outro em vista do seu próprio prazer, mas olhava para acolher, para se dar, para receber o outro e para dar de si também ao outro. E aí já depois do pecado, eles se dão conta que estão nus e se escondem, sentem vergonha um do outro, sentem um incômodo com o olhar do outro. E nessa situação o que mudou não foi o sexo, o corpo, mas o olhar. Eles não conseguiam mais se ver e ver o outro integralmente, ficaram constrangidos com o olhar de cobiça, né, que o outro tinha sobre o seu corpo, sobre eles, e eles sabiam disso porque também tinham esse olhar sobre o outro, cobiçando, julgando. A concupiscência, ela nos leva a ter um interesse que torna o outro um objeto, né, de pura satisfação. Por isso surge o pudor, por isso eles procuram se esconder do outro e de Deus também, por medo do olhar. E o próprio Deus faz roupas para eles, né, porque eles não tinham mais condições de terem esse olhar íntegro sobre a nudez do outro. Uma experiência que João Paulo II também chama de um olhar falsificado, né? Um olhar que tem um certo filtro, né, que nos impede de ver a total verdade da pessoa através do seu corpo. E, gente, sejamos honestos, né? O texto bíblico, a teologia do corpo, não faz outra coisa senão fazer uma constatação da nossa condição humana. Por isso, revelamos nossa intimidade para quem, no tempo, deu provas de amor, de responsabilidade para conosco, para quem demonstrou não ter medo de nos assumir integralmente. Revelamos a nudez do nosso corpo sem constrangimento para aquele que alcançou um olhar mais verdadeiro sobre si, sobre o outro também. E o matrimônio, no caso a esposa, o esposo, são essas pessoas. Na relação sexual, após a união matrimonial,
A nudez tem um significado, significa o dom total de si ao outro, o acolhimento total daquele que se dá a mim. Talvez, mas os matrimônios não são perfeitos, né? Você vê aí casais fazendo do outro objeto também para si. Tudo bem, né? Eu concordo com você, mas não existe um local melhor. Se temos uma chance de ter um olhar novo sobre o outro, esse local é o matrimônio, essa capacidade, essa condição, que é a própria graça de Deus, mas que também esse caminho humano de acolhimento do outro, através dessa caminhada amorosa, relacional, até chegar ao matrimônio, vai nos dando. São João Paulo II fala que antes de revelar a nudez do corpo, é preciso revelar a nossa alma, é preciso desposar a alma do outro. E aí vem a questão, e a nudez na arte? Né? Algo errado? Será que pode? São João Paulo II dedicou algumas catequeses da teologia do corpo para esse tema, e deixou claro que sim, a pessoa se torna objeto da arte quando ela se expõe por meio dela, seja expondo o corpo na nudez, ali na sua nudez nas obras de arte, seja quando se expõe interpretando um personagem, um teatro, nos cinemas. Porém, o que diz, né, se a ética da pessoa está sendo respeitada ou não, é a intenção como a pessoa se expõe. Se a intenção é exaltar o humano, se respeita a dignidade integral da pessoa, a pessoa se permite, né, ser de alguma forma um objeto da arte. E também somos pessoas e consumimos essa arte, né? Porém, se a intenção é simplesmente vender através do nosso corpo, se utilizando do sensualismo, né, ou seja, um cultuar o erotismo, né, que se torna ali um cultuar o sensual, que se torna um sensualismo, então a nudez na arte se torna algo ruim para o homem. Se torna algo ruim porque o objeto, né, que é o homem ali, se torna um objeto de prazer somente. Não edifica, mas simplesmente é usado, é reduzido, sem edificar, né, sem viver o dom de si para realmente edificar alguém. E a nudez na cultura, né, como fica, por exemplo, as culturas que expõem o seu corpo, que foram conhecidos assim, já nus, eles são puros, né, como por exemplo o caso dos índios aqui. Eu digo para você que não, né, eles também estão infectados pela concupiscência e também podem aderir à graça de Cristo se quiserem. Né? É para eles também, é também para esses povos. Às vezes a gente tem aquela ideia romântica de que os índios ou os povos que vivem de uma forma ali mais naturalista, né, sem roupa, têm uma visão mais pura, inocente, livre, né, sobre si, sobre o outro. E não é bem assim. Nós sabemos que as diferentes tribos, tanto no Brasil como em outras culturas, sempre viveram, por exemplo, violências, né? Seja violência de tribo contra tribo, tomando as mulheres, tomando as crianças, violentando os mais frágeis, também dentro da sua própria tribo. Para a gente ter uma ideia, né, preparando aqui esse conteúdo, eu achei um relato, um trabalho acadêmico, que fala de um texto, né, escrito no Brasil, em 1587, o Tratado Descritivo do Brasil, né, que fala da tribo Tupinambás, né, que eram ali tão luxuriosos que não há pecado de luxúria que eles não cometam. Né? Isso para citar o mínimo, para não escandalizar você. Precisamos entender que estar acostumado com a nudez, vê-la o tempo todo, não é o mesmo que ver o outro como pessoa, de uma forma íntegra, entender toda a verdade, toda a beleza, toda a dignidade, toda a ética daquela pessoa. E aí temos, por exemplo, a nossa cultura brasileira e outras culturas que ao longo do tempo foram tomando o hábito, por exemplo, de se expor nas praias ou em outras ocasiões, e que não são um modelo de pureza e inocência, até porque a intenção da exposição, no fundo, é seduzir, né, para possuir, ou então se valorizar pelos seus atributos físicos, ou seja, ter um valor parcial, não um valor total. E até aquelas pessoas que costumam praticar o naturalismo, né, a nudez ali em lugares organizados para isso, por mais que elas tentem naturalmente viver um estado natural da pessoa humana, dificilmente, quase de forma impossível, elas terão um olhar totalmente puro, sem julgamento, sem cobiça sobre aquela pessoa que ela vê ali. Não dá, né? A concupiscência está em nós. Então nós podemos concluir esse vídeo aqui dizendo que com muita sinceridade, se você quer ser visto com maior dignidade, quer ser valorizado como pessoa, viva a modéstia, viva o pudor, não tenha medo disso. Né? Eu não estou falando aqui para você viver dentro de um puritanismo, de um moralismo, que também agride a pessoa, mas sabendo o que cabe a você, a sua fé, em cada fase da sua vida. A nudez está ligada ao amor, fora dele a nudez perde o sentido, perde totalmente o seu sentido. E por que ela perde o seu sentido? Porque, como eu disse, nós somos criados para viver esse dom de si, para viver essa oferta, e não encontramos a nossa felicidade, a nossa realização plena, se não vivemos esse dom gratuito ao outro. E graças a Cristo, graças ao homem novo que nós recebemos pelos méritos de Cristo,
nós podemos ter um desejo novo, podemos ter um olhar novo sobre o outro, podemos ser renovados, transformados a partir do Cristo. Isso nos diz a fé e isso nos mostra também a experiência de homens e mulheres que se deixam permear, que se deixam habitar por essa experiência do homem novo. Por isso eu defendo aqui, a nudez é pro amor. E o amor, de forma muito concreta e real, entre homem e mulher, é visto e é tocado dentro do relacionamento nupcial, dentro de uma responsabilidade mútua. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva, curta, compartilhe esse conteúdo, comente também. Deus abençoe você. Confira também os outros conteúdos aqui do canal e até o nosso próximo vídeo.